Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este é o Reframe Talks, esse é o seu podcast sobre processos de aprendizagem corporativa. Se você trabalha com treinamento e desenvolvimento, tem interesse na forma como as pessoas aprendem e quer saber o que as empresas podem fazer para de fato levar o capital humano delas para um outro nível, esse é o nosso ponto de encontro, esse é o nosso lugar. Aqui a gente tem muitos temas que serão abordados sobre treinamento e desenvolvimento, sobre Learning Analytics, e eu peço que você preste atenção em muito do que vai ser dito sobre esse tema, porque a priori não é tão simples assim, mas tem muita coisa aqui que vai ajudar você, de fato, no dia a dia da sua empresa, a melhorar os seus processos de aprendizagem, de treinamento e desenvolvimento. E eu tenho certeza também que a gente vai ter aqui os melhores convidados para ajudar você, para guiar você nessa jornada rumo à transformação do capital humano das suas empresas. Eu quero deixar aqui o convite para você seguir a Reframe e também o Renato Gangoni, que é o CEO da Reframe e vai participar desse podcast com a gente, no LinkedIn. Porque lá você vai encontrar vários conteúdos novos produzidos com um grau de profundidade certo para você atingir os seus objetivos. O tema desse episódio de hoje é Learning Analytics, justamente para a gente começar a entender esse conceito e como aplicá-lo no dia a dia das organizações. E a gente vai falar muito sobre como planejar os seus treinamentos com base em análise de dados. Como eu falei, quem vai guiar a gente nessa jornada, passo a passo, neste episódio e em outros também, é o Renato Gangoni, o CEO da Reframe Learning, e eu já agradeço aqui a participação do Renato neste episódio do podcast. Tudo bem aí, Renato? Obrigado por ter participado hoje. Oi, Dani, tudo bem? Bem-vindo todo mundo. Um prazer estar aqui para a gente falar um pouco sobre esse assunto tão importante que é o Learning Analytics. Maravilha. Renatão, eu quero começar convidando você, na verdade, como esse é o nosso primeiro episódio, convidando você a contar um pouquinho das dores que a Reframe hoje soluciona, resolve e ataca junto às organizações, junto aos seus clientes, para que o nosso ouvinte entenda de fato o que faz a Reframe, e aí a gente entra de cabeça no nosso tema. Bacana, Dani. Na verdade, hoje a Reframe, a gente é uma empresa com uma marca relativamente nova, mas a gente tem 18 anos no mercado, né? Vem com uma bagagem bem grande. Hoje a gente se posiciona como uma Learning BPO, né? Então a gente entra como um parceiro em todo o ecossistema de treinamento. Então, a gente diz que a gente ajuda nossos clientes a planejar, a desenvolver e implementar, né, programas de educação corporativa. E aí entra todo um processo que acho que você e todo mundo, a gente está mais acostumado, né, assim, essa correria no dia a dia, a gente ajuda exatamente as empresas, os nossos clientes a se manter atualizado, manter, na verdade, o ativo, né, do conhecimento, os treinamentos atualizados e prontos para uso. Isso é um outro ponto que é bem interessante, que a gente trabalha junto com os nossos clientes, né? O cara, ele faz um investimento, mas ele não perde esse investimento. A gente consegue manter esse portfólio, né, esse acervo de treinamento sempre atualizado. Então, a gente, na verdade, cuida desse processo inteiro, né, dependendo, obviamente, do nível de maturidade e desenvolvimento de cada área de treinamento. Fantástico. Eu conheço o Renato já há bastante tempo, conheço o trabalho da Reframe também com algum nível de profundidade, e eu sei que a Reframe desenhou uma metodologia muito própria, baseada em análise de dados, e por isso que a gente está falando de Learning Analytics hoje. E essa metodologia, ela é baseada em 4 etapas muito bem definidas. A gente vai falar de cada uma dessas 4 etapas de maneira sintética, mais resumida, mas iremos passar por essas 4 etapas no episódio de hoje. E aí eu queria te convidar, Renato, também para a gente começar agora sim a mergulhar em Learning Analytics, para que o nosso ouvinte saiba o que consiste e de fato como colocar isso em prática, para falar sobre a primeira dessas etapas, o primeiro passo, né? Quando a gente fala de Learning Analytics, qual é a primeira coisa que qualquer executivo, qualquer profissional de treinamento e desenvolvimento deve pensar, Renatão?
Bacana, Dani. Assim, primeiro, ressaltar que esse modelo a gente vem construindo ele ao longo desses 18 anos de experiências, baseados em todas as Sim. vivências que a gente teve, todos os obstáculos que a gente vivenciou e a gente teve que abrir, né, e destruir, destrinchar. Então, isso vem de um processo. E esse modelo que a gente criou é um modelo, de fato, na verdade, eles são quatro etapas e uma quinta etapa, que é, na verdade, a transferência de conhecimento de tecnologia para o meu cliente, que eu acredito, né, fortemente que eu como consultor, eu como empresa, você não tem que ficar dependente de mim. Então, a gente criou uma quinta etapa, que é como é que você roda essa máquina, esse sistema sozinho, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que nível a gente tem de análise de dados, né? Que nível de informação a gente tem. Então, dentro do nosso modelo, a gente chama de entendimento, né? É justamente isso, né? A gente vai entender quais são os indicadores que existem, quais são os stakeholders, né, que precisam estar dentro do projeto, qual é o tamanho do projeto, então o que que a gente tem que mexer, né? Qual é a cultura de analytics? Então, tem empresas que a gente entra, e até mesmo por segmento, que tem uma cultura de analytics que mais avançada. Tem outras Uhum. empresas que não tem nada, né? A gente esbarrou com uma empresa que nem lista de presença tem, direito, estruturada, né? Então, as empresas hoje em dia estão em diversos níveis de maturidade de análise de dados. Então, a gente tem que entender que nível de maturidade é esse para a gente conseguir partir daí, né? Quem está mais novo e mais recente nesse mundo, né? A gente vem trazendo lá do começo, estruturando as fundações de análise de dados, estruturando os relatórios, né? As bases e etc. E a gente vai numa crescente. Quem já tem esse processo mais evoluído, a gente vai para os cruzamentos, para modelagem, etc., porque as fundações já existem, né? Mas a gente começa nesse processo, no entendimento do campo, né? Que é um entendimento que é essencial, assim. Se a gente brinca, né? Para implementar um processo, um projeto de analytics desse, se você não tiver um sponsor dentro da empresa, é muito difícil, né? Uhum. Porque você vai esbarrar com acesso a dados, você vai esbarrar em TI, você vai esbarrar em alguns lugares, né, que você vai precisar dessas informações para cruzar, Sim. né? Ressalto, né, que o objetivo do Learning Analytics, na minha visão, né, na visão da Reframe, é como é que eu linko e como é que eu provo que treinamento ajuda na performance, tá? Eu não estou aqui procurando horas treinadas, eu não estou aqui procurando quantidade de pessoas treinadas, eu estou procurando o seguinte: qual é a efetividade real, e aí eu digo real, que é quanto isso incrementou na performance do teu cliente, do teu usuário, né? E aí eu vou puxar isso e a gente vai cruzar. Se esse indicador, e somente se esse indicador puder virar uma moeda ou um fator de economia financeira, eu consigo dar o ROI. Senão Perfeito. fica muito difícil eu falar de ROI de treinamento, porque você não consegue vincular e tangibilizar dinheiro. Então, o ROI sem dinheiro não é ROI, né? Mas é isso. Sim, depois essa é uma discussão para um outro dia, né, Dani? Vamos lá. Não, Mas, mas acho que assim, sendo bem assertivo, o maior desafio nessa etapa inicial, é vincular o objeto de performance com o objeto de treinamento. Quer dizer, que total. treinamento vai impactar diretamente a performance que vai impactar os KPIs que eu estou buscando. Imagino que a definição dessa cadeia, digamos assim, seja o maior desafio nessa etapa. E assim, a maior dificuldade que você tem é colocar o objeto de performance e o objeto de treinamento no mesmo nível, né, no mesmo tamanho granular, né? Tá, Então, às vezes tá. você tem KPIs, você tem indicadores muito abrangentes, e Uhum. você tem treinamentos e tem processos muito micros, muito granulares. Então, assim, para você fazer uma relação entre um processo granular a um KPI tão abrangente assim,
fica muito difícil. Talvez essa seja a maior dificuldade da empresa. Então, um trabalho que tem que ser feito é quebrar esses indicadores, indicadores menores, granulares, para que você consiga ter uma relação mais direta. E aí sim, a gente volta no stakeholders que a gente estava falando, tu vai precisar deles para fazer esse processo. Claro. Né? Não adianta eu falar de todo um portfólio, fazer treinamento técnico, treinamento de comportamento, blá, 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 e meu indicador é venda, gross, somente, entendeu? Se eu não tivesse esses indicadores por produto, se eu não tivesse esses indicadores, né, por processo, por venda, como é que essa relação fica? Né? Então, assim, eu sei que aquele produto que você está treinando, ele está impactando a venda. Se você tiver só venda, não, tu não vai saber. Né? Então, tu vai ter que quebrar isso. Aí tu tem que fazer um trabalho com todo mundo para, de fato, entender, né, como é que esses comportamentos e essas relações vão acontecer. E aí eu imagino que quebrando esses KPIs genericões, assim, né, aquelas coisas muito grandonas para coisas mais granulares, como você falou, menores e tudo, também facilite uma análise mais individualizada. Porque também Total. é preciso analisar pessoa por pessoa. Ainda que a gente esteja falando de milhares de pessoas numa organização que vão ser treinadas, a análise precisa ter uma base minimamente calcada no indivíduo. E aí eu queria que você contasse para a gente como é que a gente sai do macro para ir para o indivíduo, nesse caso. Na verdade, a gente está buscando o gap de performance e o gap de skill, né? Então, o que acontece? Depois que tu faz esse ajuste de KPI na granularidade dele, consegue fazer essa relação, que é a modelagem que acho que a gente vai falar em algum momento aí, eu vou fazer uma relação de performance, entender quem está performando em quê. Nesses KPIs granulares, certo? E aí eu vou achar o gap de performance que vai me dar automaticamente o gap de skill. Se eu não estou performando, eu estou com um gap de skill aqui, porque esses skills me ajudam nessa performance. Bom, Perfeito. eu já sei que ao analisar quem não está performando aqui, eu já sei quem precisa desses skills aqui. Já achei o indivíduo, né? A minha questão é a seguinte: por viabilidade econômica, por viabilidade organizacional, por N outras coisas, você tem que agrupar esses caras de novo. Mas que o agrupamento primário seja o gap de performance, o gap de skill, e o secundário você coloca aí geografia, orçamento, logística, né? O que vocês têm que cada empresa tem em particular no seu processo de implementação. Mas, né, se esse filtro e agrupamento for o gap de performance e o gap de skill, você já tem, né, o indivíduo já meio que filtrado e classificado dentro desses gaps, e aí você já está fazendo um treinamento bem mais assertivo. Né? Então, é assim que você sai. Então, na verdade, você pega o indicador, volta e analisa a performance dele e agrupa ele, né, em alguns clusters que você vai construindo. Depois você bota um layer em cima dentro do seu processo de implementação, que é o teu dia a dia normal, né, que é o dia a dia dos nossos clientes normal. Cada empresa faz de um jeito, e aí continua fazendo desse jeito, né? Porque a gente sugere que tu crie um layer antes, né, primário, um filtro primário, como gap de skill e gap de performance. Tá. Esse agrupamento da galera, imagino que tenha um objetivo que seja a escala, né? Quer dizer, você pode treinar muito mais pessoas numa análise macro, você pode treinar muito mais pessoas que têm um determinado gap específico e que seja um gap que aquele grupo tenha em comum, digamos assim. É por aí? É por aí, Dani. Assim, eu fiz uma palestra aqui nos Estados Unidos, né? E uma das pessoas me perguntaram se podia ser o treinamento podia ser individual depois disso. Então, não ter esse agrupamento, óbvio que pode. Se você conseguir chegar individualmente nas pessoas, ótimo. Eu estou trabalhando com um cliente que tem na casa de 200 pessoas na sua amostra, né? Então, 200 pessoas você consegue É chegar possível. mais perto, mais individualmente, baseado na necessidade de cada um. Agora, eu tenho outro cliente que cuida de 25 mil, já fica um pouco mais difícil tu chegar no indivíduo, né, tão particular. Então, tu vai ter que fazer um agrupamento
né? Porque senão não tem dinheiro que sobre nesse processo inteiro, tá? Mas é isso. Que tipo de desafio esse agrupamento pode trazer? Quer dizer, é, é, é possível que você acabe. Qual é tem algum erro? Tem alguma pedra nesse caminho? É possível que a gente tenha algum tipo de dificuldade nesse agrupamento? É possível que você acabe juntando pessoas muito desiguais? É possível que você acabe treinando gente que não precisa ser treinada? Quer dizer, qual é o pulo do gato aí? Então vamos lá, assim, treinar pessoas que não deveriam ser treinadas e você, no processo de modelagem, na avaliação da performance do cara, você vai isolar esse cara, né? Então, Tá, esse cara, teoricamente, você não está treinando. Até porque treinar pessoas que estão performando bem, você pode disparar um gatilho nessa pessoa, essa pessoa pode deixar de performar, né? É diferente de você inserir um conteúdo novo para quem está performando bem. Tô falando de retreinar, estou falando de reciclagem, né? Então, assim, quem tá performando bem, deixa o cara performar bem, né? Além de trazer isso para dentro do treinamento, tu tá trazendo um custo adicional que tu não precisa, né? Esse cara tá exato. performando, deixa ele lá em um campo performando. É, sobre os agrupamentos, né? O que eu sempre vejo nas empresas de nossos clientes é o seguinte: quem manda é o orçamento, né? Então, a gente perde, às vezes, o primeiro filtro por questões de logística, por questões de orçamento. Eu acabo juntando pessoas com diferentes gaps, diferentes níveis dentro da mesma sala, que eu acho que é o cenário de treinamento mais comum hoje, né? As salas de treinamento, os treinamentos são desenvolvidos por um público-alvo heterogêneo. Eu posso contar no dedo os treinamentos e briefings que eu recebi de treinamento presencial ou de online, onde o meu público-alvo era homogêneo, já era selecionado. É muito difícil isso acontecer, né? Quando a gente carrega esses filtros, você está separando as pessoas com o mesmo gap de performance, com a mesma deficiência de skill. O que isso significa? Eu consigo trabalhar numa turma um pouco mais homogênea, porque as dificuldades são as mesmas, né? É, teoricamente, os mercados, como você faz essa modelagem por carga e função, os mercados são os mesmos, as funções são as mesmas, os processos são os mesmos. Então, assim, você vem agrupando isso de uma forma mais homogênea. Então, você entra dentro do teu evento, né, da atuação institucional, com a amostra mais homogênea. É difícil? É difícil, né? Quando você não faz isso e deixa outras variáveis tirar essa classificação primária, você volta para o cenário que é atual, onde você entra numa ação institucional completamente heterogênea, né, com diversos níveis, e aí você tem que começar a criar pré-work, começar a criar blended learning com nivelamentos, né, de conhecimento antes do cara entrar para um presencial, se for presencial, para um Sim, síncrono. Então você começa a criar outros mecanismos para quê? Para você limpar essa heterogeneidade e trazer esse cara para o mesmo nível. Então, a minha recomendação é assim: olha de fato o budget, né? Olha de fato a logística, os impactos das barreiras, porque a primeira coisa que a gente brinca é assim: se você tirar esse processo que tu está fazendo a mais para nivelar, né? Será que o teu agrupamento, né, por gap de performance por skill não vale a pena, né? Então assim, eu brinco assim, cara, escreve na pedra, primeiro filtro, agrupamento de performance e skill. Depois você faz o que você quiser, mas não deixa esse primeiro nível se perder, né? Eu brinco, perfeito. eu brinco com meus clientes desse jeito aí. Faz sentido. É, dando uma resumida aqui para o nosso ouvinte, a gente passou já por 3 etapas, né? Na primeira delas, a gente estabeleceu as correlações entre performance e skills necessários para performar e atingir os KPIs, definição dos KPIs e a seleção do treinamento, quer dizer, toda essa correlação foi definida. A gente parte para uma análise individualizada na segunda etapa, e na terceira etapa a gente está falando da otimização disso no agrupamento dos indivíduos, dos colaboradores, por grupos que vão ser trabalhados.
E aí a gente chega no momento de falar de um monitoramento, né, do acompanhamento dessas ações que foram todas elas desenhadas e de resultado. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa etapa, porque eu acho que 9 em 10, aliás, acho que 10 em 10 profissionais de TI&D tem muita dificuldade na questão de mensuração de resultado, nesse acompanhamento e tal. Queria que você falasse na abordagem da Reframe sobre esse tópico. Bacana, né? Então vamos lá. Quando a gente faz a modelagem, né, só para a gente aprofundar um pouco nesse processo, para a gente entender o outro lado, tá? Boa. Primeiro, a gente vai trabalhar processo, a gente vai fazer uma relação que é do indicador que existe ou que precisa ser criado. Quais são os processos e tarefas que relacionam com esses indicadores, né? Então, se eu tenho um indicador A, qual é o processo que aquela função precisa desempenhar? Quais são as tarefas que aquela função precisa executar para atingir aquele indicador? Bacana? Quando eu crio essa relação, eu vou olhar para um outro lado que é assim, da tarefa, quais são os skills necessários para esse cara que vão dar suporte à execução dessa tarefa, tá? Então, eu vou olhar os skills. E aí, a parte mais fácil e que está dentro de casa de T&D, Daniel, é o seguinte. Quais são os treinamentos que eu trabalho com as skills? Fiz essa relação. Bacana. Depois que tu faz essa relação, a gente tem 2 momentos, né? Um momento que é entender se essa relação é correta. Eu tenho que validar essa relação, né? Então, no processo de resultado, no processo de avaliação de resultado, eu sugiro a gente sempre avaliar. Faz um piloto, né? Eu sempre recomendo, começa pequeno, faz um piloto, pega uma função e começa, né? Então, após você montar toda essa arquitetura, essa modelagem, a gente vai fazer um protótipo, um piloto, né? Faz um POC, né? Faz um POC e vai entender a validade dessa modelagem. Porque pode ser que o mapeamento de processo não esteja tão fiel, pode ser, tem N variáveis ao longo do caminho aí, pode ser recrutamento e seleção, né? Que o gap que a gente achava que esse cara estava chegando está maior ou está menor, pode ser um monte de coisa aí, né, envolvida durante esse processo. Bom, eu faço um POC. Vamos fazer um POC. Né? Pega uma amostra e vamos fazer um POC. O que eu geralmente faço? Tá? Eu faço AB. Né? Teste AB. Então, teste AB, você está falando o seguinte. Teste AB, você está falando da mesma região, do mesmo público-alvo, do mesmo momento. Né? Por que isso? Porque qualquer variável que você tenha, variação de mercado, qualquer variação de tempo, né? Então, assim, se você está saindo com 2 equipes no mesmo ambiente, né? Que é a minha CNTP definida, estou saindo nesse ambiente aqui, a variação de performance do grupo que foi treinado é uma variação de treinamento. Faz sentido? Né? Então, assim, eu estou pegando o público-alvo, botando no mesmo ambiente, né? E eu estou vendo o comportamento do grupo não treinado e do grupo treinado. Ou seja, se eu tive um incremento de KPI desse lado aqui e não tive do lado que não treinou, esse incremento, esse delta é treinamento. Se eu tive incremento aqui e eu tive um incremento aqui, mas esse incremento da equipe treinada for maior que esse aqui, esse delta do incremento também é treinamento. E se eu tiver evoluções iguais, eu não tenho evolução, eu não tenho impacto de treinamento. Perfeito. Basicamente é isso. Se eu não tiver impacto de treinamento, eu volto para a minha modelagem e vou entender o que está acontecendo. Só que com uma visão com 2 visões, né? Uma pode ser a modelagem, 2 pode ser o treinamento. Então agora eu posso dizer que modelagem está correta, é isso, mas o meu treinamento, ou seja, o meu material, a minha estrutura de treinamento, meu facilitador, não está condizente com o que deveria. Ou seja, perfeito. Apesar de eu ter o treinamento, apesar de eu ter todos os skills, ele não está trabalhando de forma apropriada e eu tenho que refazer isso aqui.
né? Então eu saio, eu volto para esses dois eixos aqui e vou avaliar se a modelagem, vou validar a modelagem e vou verificar com uma lupa, né? Vou dar um zoom no treinamento para saber se está bacana, né? Então essa é a prototipagem. E já falando um pouco de resultado, né? Porque aí eu vou pegar essa validação de modelagem e vou fazer o resultado. Quando eu brinco, né, de falar de resultado, eu tenho dois resultados, né? Eu tenho o resultado da minha amostra. O que eu quero, né? O que esse cara precisa chegar. E eu tenho que olhar como área, como TD, eu tenho que olhar o seguinte: qual é o meu objetivo? Como é que eu carrego a minha amostra para o meu KPI ideal? Tu não vai carregar 100%. Então, tu carrega partes dessa amostra, vai carregando em cima de nível. Tem depois acho que vale a gente colocar, mas tem assim, eu sempre trabalho, né, para melhorar a tua amostra, trabalha o último quartil, na verdade, pode trabalhar os últimos 10% que já dá margem suficiente. Trabalha os últimos 10% Sim. E trabalha a entrada, né? Então deixa entrar direito e trabalha os últimos 10% de quem não performa. Trabalha esses caras, né? Carrega esses caras para cima. Eleva. Ao elevar esse cara para cima, esses 10%, tu cria uns outros 10% com problemas diferentes. Carrega os outros 10% de novo. Fica fazendo esse processo todo o tempo, né? Que aí você vai elevar o nível de performance da tua amostra independentemente do que for. Mas trabalha 10, ou o último quartil, né? Ou os 20%, dependendo do tamanho da sua amostra. E vai atacar aquilo que é mais urgente, né? Vai atacar aquilo ali. Então, assim, garante que esse cara passa a entrar direito, ou seja, tudo que tu está fazendo, ele reflete no admissional e volta, né? E vai trabalhar aqueles 10%. Vai elevando o teu bottom, né, group lá, o teu grupo, no último grupo que você definir, e vai trabalhando esse cara para esse cara surgir. O que acontece? No primeiro ciclo você tem um problema, no segundo ciclo você já tem outro problema. No terceiro ciclo outro problema e assim vai. Até você perceber que você movimentou toda a sua amostra para o KPI esperado. Perfeito. Acho que é isso, Renatão. É isso. Learning Analytics em 30 minutos, acho que é isso. Em 30 minutos é isso, Acho que é isso, Dani. Perfeito. Renatão, obrigado por ter participado hoje e ter esclarecido, trazido tantos insights legais. Eu acho que para o começo de uma conversa sobre Learning Analytics, acho que esse é o passo essencial, né? É entender o todo, é entender quais são as 4 etapas, e aí, obviamente, o nosso ouvinte vai conhecer muito mais sobre isso e ter novos insights nos próximos episódios. Perfeito. Obrigado, Dani. Tamo junto, né? Vamos conversando, vamos trazendo mais gente para conversar e trocar as experiências do que eles estão fazendo. Eu acho que tem muito caminho. Eu brinco que muitas áreas, né, com esse processo de digitalização, né, com esse processo inteiro, muitas áreas andaram na frente de T&D, né, se organizaram. Sim. E tem mais informação, tem mais dados, gera mais dados, já mais estruturado para tomada de decisão. Se tu olhar marketing, se tu olhar vendas, se tu olhar, né, um monte tu tem BI, né, e tu tem... Tá tudo muito mais acessível, com certeza. Tá tudo muito mais acessível, e T&D tem que começar a se organizar também, né, porque a gente passa, se é que já não estamos, sendo cobrados dos nossos resultados. A gente tem que começar a explicar, né, como é que T&D impacta no negócio de forma eficaz e efetiva. Decisivo. É isso aí. Show de bola. Bom, preciso renovar o convite para você, querido ouvinte, para seguir a Reframe e o Renato Gangoni lá no LinkedIn. Além de poder conferir conteúdos de alto interesse para quem trabalha com aprendizagem corporativa e ter acesso a esses insights incríveis e muitos outros, além de conhecer as tendências do mercado e tudo mais, você pode se conectar com a gente. Vai ser um prazer trocar ideias contigo por lá, e eu tenho certeza que você também pode fazer tudo isso
com a conta lá do Renato Gangoni também, só entrar em contato com ele. Eu torço para que você tenha curtido o episódio de hoje. Esse é só o primeiro de vários episódios que a gente vai publicando nas próximas quinzenas, nos próximos meses. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e até mais.